Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marco Nicoletti e nesse vídeo nós vamos dar continuidade aqui na explicação de como criar uma estratégia de execução baseada numa coloração. Até agora a gente criou apenas a coloração, tá? E fizemos um teste aí no vídeo anterior a respeito aqui das funções Buy at Market, Sell at Market. A gente viu que a execução aqui não acontece só nos momentos do cruzamento ou só na virada da cor aqui da estratégia da regra de coloração, né? Então nesse vídeo a gente vai fazer algumas implementações a mais, tá? E o nosso objetivo é chegar numa estratégia de execução que funcione de forma correta, de acordo com a coloração que a gente criou inicialmente, tá? Então vamos lá. A primeira coisa, para fazer uma explicação sobre isso, eu vou explicar um pouco aqui sobre o funcionamento aqui da parte de condições e a parte do ponto e vírgula, tá? Porque tem muito lugar que às vezes a pessoa está fazendo e dá um erro, tá? E aí ela acrescenta um ponto e vírgula em qualquer lugar do código só para o erro parar de acontecer. E não é bem assim, tá? Existe um funcionamento aqui por trás. Como é que funciona? Quando eu tenho essa condição aqui e eu tenho um then, tá? Tudo que vem após esta condição aqui, ela vai ser executado até o ponto e vírgula. Acabou o ponto e vírgula, não vale mais dentro desta condição. Então digamos que além de eu pintar o candle de verde, eu quisesse executar a compra dentro dessa mesma condição. Não basta eu vir aqui simplesmente, né, pegar aqui ó, o Buy at Market, tá, e colocar ele aqui embaixo. Só porque ele está mais à direita, tá, não quer dizer que o Buy at Market que está aqui vai ser executado quando essa condição aqui se desfazer. Por quê? Porque esta condição aqui, ó, ela vai até o primeiro ponto e vírgula. Então esse Buy at Market é como se ele fosse totalmente independente, né, tivesse aqui embaixo, aqui, ó, né, ele executa de qualquer forma, não somente na condição, tá? Então como que a gente faz aí para colocar então mais de uma coisa dentro da mesma condição? A gente abre outro begin, tá, e fechamos outro end. A partir do momento que a gente abre o begin, vai valer tudo que tiver entre este begin e este end, tá? Igual a que a gente tem do código inteiro, tá? Só que daí, nesse caso, vai valer apenas para a nossa condição. Então, se média 1 maior que média 2, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar um begin, certo? E eu vou colocar um end, e aqui eu boto um ponto e vírgula. Então agora, tudo que eu tenho aqui entre este begin e este end, vale quando essa condição for certa, tá? Somente quando ela for certa. Então agora eu poderia colocar assim aqui, ó, o Buy at Market, e aí ele iria considerar sim somente quando tivesse uma média abaixo da outra. Na verdade aqui seria o certo, seria até o Sell, né, e não o Buy, tá? Mas enfim, não é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Esse aqui é só a explicação de como que funcionaria. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar essa estrutura, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, se a média é menor que 2 é vermelho, né? Na verdade essa condição ela era a segunda aqui, né? E a gente vai criar a mesma condição aqui na parte da compra, né? O que a gente está fazendo aqui, ó, é simplesmente dentro do que já existia colocar begin e end na condição if. Tá? O funcionamento aqui por enquanto permanece o mesmo, exatamente igual, tá? Ou seja, esse código aqui faz a mesma coisa que o código do vídeo passado fazia nesse trecho que está selecionado, tá? E aí o que a gente vai fazer agora? Nós vamos tirar fora essas condições aqui de baixo, tá? Que a gente não vai utilizar elas agora, deixar aqui fora para não confundir. E como a gente quer que a estratégia funcione em cima da coloração, o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou criar uma variável chamada cor e eu vou salvar essa cor na variável para eu fazer a execução exatamente em cima da cor, tá? Então nós vamos vir aqui, ó, nas variáveis, vamos criar uma variável chamada vCor e eu vou chamar ela vai ser uma variável do tipo inteiro, tá? Por que inteiro? É porque a cor é um código numérico sem vírgulas, tá? Então, apesar de a gente utilizar aqui a simbologia, né, o CL Green, CL Red,
isso aqui retorna pro programa um número, tá? Mas enfim, isso não vem ao caso. O que a gente vai fazer aqui é simplesmente armazenar a cor, tá? Então sempre que for para pintar de verde, o que eu quero? Eu quero armazenar a cor verde, tá? Então veja aqui, essa condição que estou criando, ela só é executada quando a média 1 for maior que a 2, tá? Então só quando a média 1 for maior que a 2, a cor vai ser verde. E só quando a média 1 for menor que a 2, a minha variável aqui vCor, ela vai ser red. Tá? Feito isso, tá? Na verdade eu não precisaria mais nem fazer esse paint bar aqui, tá? Eu poderia tirar ele fora daqui, ó. Quer ver? Para tirar ele fora sem apagar, a gente pode colocar duas barras. O programa ignora esse código. E aí a gente poderia jogar o paint bar. Veja que eu estou jogando ele para fora do if, ó. Em vez de fazer um paint bar ser de red, eu faço um paint bar vCor, tá? E aí, vamos salvar esse arquivo, tá? E vamos ver se ele vai mostrar alguma coisa diferente do que tinha aqui de coloração. Ó, não mostrou nada diferente de coloração. Perdeu aqui a execução porque a gente apagou, né? Mas a coloração permanece a mesma, tá? Só que agora eu simplesmente, em vez de eu já fazer aqui a pintura, né? Aqui o paint bar, eu estou salvando a cor e depois eu estou fazendo o paint bar, tá? Então com isso aqui agora, com essa variável cor, a gente vai conseguir criar uma estratégia de execução, tá? Mas primeiro, tá? Eu acho que seria interessante talvez a gente destacar um pouco aqui qual que é o momento exato que acontece a troca da cor, tá? E aí com isso vai facilitar para a gente depois criar aqui a execução. Ou também podemos fazer tudo junto, tá? Bom, vamos lá. Então como que eu faço isso, tá? Como que eu acho que é interessante fazer? E aí, né, fica bem interessante porque digamos que você tenha uma regra de coloração, tá? O que você vai fazer? Você vai criar a variável cor e no lugar aqui dos paint bar você vai salvar a cor. E aí, esse código de execução aqui, ó, ele é um código de execução genérico para qualquer coloração. Ele vai servir para muita coisa. Tá? E como é que vai ser ele? A gente vai simplesmente olhar para a variável cor. Então, novamente, as condições aqui, ó. Se a minha cor for verde, né? O que eu vou querer fazer? Aí, olha só, vou abrir o begin. Vou colocar aqui a minha função by@market, tá? E vou fechar este begin. Então, se a cor for verde, eu quero comprar, certo? Vamos fazer a parte da compra primeiro. Então vamos salvar aqui. Vamos ver o que aconteceria se eu simplesmente dissesse isso. Seria basicamente uma continuidade da coloração de cima, né? Onde se média 1 é maior que 2, a cor é verde. Se a cor é verde, então eu compro, né? Só que olha só qual que vai ser a sacada que a gente vai ter aqui. Deixa ele carregar aqui que ele vai mostrar um monte de compra perdida aqui, ó. Em todas as sequências aqui ele vai mostrar compra, né? Que é justamente o que a gente não quer fazer. E aí a gente vai criar nossa regra que vai limitar isso. Guardar o Profit salvar aí. Agora resolveu ficar lento. Acho que eu vou fechar esse replay aqui, ó. E vou fechar essa automação aqui, deixar aberto só o que precisa aqui, que daí já é suficiente para ele ficar alerta, né? Então vamos lá, vamos guardar ele salvar aqui porque tá difícil, né? Mas o que vai acontecer aqui, né? Toda a sequência de compra que eu tiver, ele vai continuar mostrando aqui, ó, buy, 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 buy. É igual a gente viu acontecer no vídeo anterior.
Será que travou o nosso Profit? Bom, pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo aqui enquanto está carregando, eu vou cortar o vídeo. No próximo vídeo eu vou dar continuidade aqui na explicação, tá? Mas a explicação desse vídeo, o objetivo era salvar aqui então a cor numa variável para a gente utilizar ela na execução, tá? No próximo vídeo eu dou continuidade ali.